José Carlos Lourenço Rego, que nos deu a sua colocação. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite feito pelo Benito, cumprimentar a mesa, cumprimentar aos colegas provedores presentes, em especial ao Arroque, que representa em torno de 500 provedores, através da Global Info. Eu, quando recebi o convite do Benito, eu coloquei nas listas, o assunto, para que eu não apresentasse apenas uma opinião de um empresário da área de provimento de acesso à internet, mas que eu conseguisse um sentimento do que acontece. Então, algumas considerações que eu vou fazer aqui são considerações fruto desse retorno que eu obtive de algumas conversas que eu fiz. Eu queria dividir em 3 partes rápidas, até porque a gente que fica para o final sempre tem um pouco mais de cuidado com o tempo, tem que ter, né? Queria contextualizar a situação dos provedores, queria dar uma rápida abordagem do que a gente conhece de cidades digitais, porque Estado digital, a gente espera que o Rio de Janeiro seja o primeiro, pelo menos eu não obtive uma referência para falar. E o que os provedores esperam de uma PPP? Bom, com relação aos provedores, desde que a internet se tornou comercial, até mais ou menos 2001, nós tivemos um mercado sadio, um mercado competitivo. Em 2001, a gente lá em São Paulo, lá na Abranet, lá a gente já contava 1.500 provedores, mais ou menos. Então, em mais ou menos 5, 6 anos, se criaram em torno de 1.500 provedores. Em 2001, de uma forma que a gente considera ilegal, as teles começaram a prover o acesso gratuito. E aí, o que nós tínhamos para vender, as teles estavam oferecendo de graça. Nós falamos o seguinte: olha, isso vai gerar um problema no mercado. Isso vai gerar um monopólio na área de internet. E aconteceu isso. A despeito de muitos que entendiam que a internet gratuita iria democratizar e tal, o que houve é que os provedores pararam de crescer, se refrearam e a internet de escada ficou concentrada nos grandes provedores. Mesmo assim, os provedores começaram a gerar uma alternativa a esse mercado adverso. Muitos provedores, a gente até ficava meio na dúvida se isso era papel do provedor, subia no prédio, botava uma antena e um rádio, compartilhava num condomínio e você dava banda larga para um condomínio todo. Isso foi feito no Brasil todo, de forma silenciosa. Eu acho que os provedores de internet, eles fizeram uma inclusão digital silenciosa. Muitos municípios aqui do estado do Rio que foram citados, se for lá, você vai encontrar um sujeito lá que pega a escadinha dele, sobe lá no telhado da fábrica, do órgão público, da escola, do hospital e oferece internet em banda larga através de rádio. Mas, novamente, as teles entraram com a DSL, Velox, para tudo quanto é lado. Tudo bem, isso é concorrência, mas a legislação determina que a rede é uma concessão e não uma propriedade da tele. Então, como o Henrique falou, se lá no Friburgo, né, que você citou, se a lei fosse cumprida, talvez aparecesse um maluco de um provedor que quisesse também prover um ADSL lá, usando a rede que não é dessa tele. É
pública, é uma concessão pública. Mas, infelizmente, a agência reguladora não tem, talvez, ainda não encontrou condições de fazer com que essa legislação seja cumprida. Mas, mesmo assim, os provedores, apesar desse... Aí, ó, um detalhe importante que eu vejo que quem não está muito sintonizado no problema, aí já não tá, os provedores já não estão mais preocupados em autenticar. Isso já acabou para o provedor, isso já não existe mais. Autenticar, aquela questão se o provedor deve autenticar ou não, isso já não é uma questão maior. Bom, mesmo com toda essa diversidade, com a DSL, o Velox, no caso aqui do Rio de Janeiro, os provedores prosperaram, mantiveram o seu ritmo, e hoje nós temos aí no Brasil como um todo, em torno de uns 2.000 provedores fazendo isso. E eles gostariam de fazer o que as teles fazem. Gostariam de usar a rede, não só aqui no estado do Rio, mas no Brasil todo, para oferecer os serviços que hoje está num oligopólio ou monopólio, não sei bem aí qual seria a melhor caracterização. Porque, embora seja um oligopólio, mas é um oligopólio muito monopolizado, né? Bom, agora, uma das coisas que os provedores, as entidades que representam os provedores, e eu infelizmente não participei num debate que houve aqui, mas quando a gente ouve falar em uma licença única ou um projeto de lei para que as teles possam ter o poder total, que pelo menos, salvo uma melhor avaliação, me parece que acaba redundando nisso, a tele vai poder, além de ter o meio, além de ter o acesso que ela já dá de forma oblíqua, através de outra empresa que ela monta para dar o acesso, ela está querendo também oferecer o conteúdo. Então, aí é o que a gente na lista chama de poder total mesmo, né? Então, essa é uma questão que preocupa. Então, em resumo, a questão dos provedores. Os provedores independentes, eu não estou citando aqui o UOL, Terra, estou me referindo são os provedores pequenos. Provedores independentes possuem mais de 500 licenças da Anatel para prestação de serviços de telecomunicação também, com a licença SCM, licença de comunicação multimídia, serviço de comunicação multimídia. Atendem 3.800 municípios com banda larga. Procura lá na cidadezinha se não tem um camarada lá dando acesso via rádio lá em banda larga. São tratados de modo não isonômico pelas concessionárias na compra de insumo, porque ela tem que comprar o link, traz o link lá não sei de onde, até aquela cidadezinha, mas ela tem que pagar o preço do link. Deixam de atender outras localidades por falta de oferta de banda pelas concessionárias. Não consegue a desagregação das redes. Não consegue o seu compartilhamento nas torres, que também a torre, que no caso é a rede como um todo, né, mas uma torre de uma dessas teles deveria ser compartilhada também por um provedor. Isso aí também a gente sabe, quer dizer, as concessionárias não competem entre si, embora estejam autorizadas a fazer isso desde 2002. Bom, 4/5 dos municípios não têm banda larga oferecida pelas concessionárias. Bom, então esse é o quadro onde os provedores estão. Depois vamos chegar na PPP. Mas antes, só uma rápida passagem, porque isso aí é mais um panorama do que se vê pelo mundo, né, e algumas das experiências aqui no Brasil. O objetivo de uma cidade digital, a gente está falando do Estado, mas na verdade o Estado, pelo que a gente está
a ponta vai ser o município, que vai lidar diretamente com o cidadão. É dar internet às comunidades carentes, dar acesso às escolas, bibliotecas e hospitais, interligar departamentos e órgãos públicos, principalmente da administração municipal, e os serviços agregados que se podem ter além disso, porque até aqui vamos dizer assim, é o padrão mínimo que todo projeto de cidade digital se propõe a fazer. Os serviços agregados são os atendimentos ao cidadão, atendimento social, recolhimento volante de impostos da prefeitura, turismo, bibliotecas volantes, monitoramento de segurança através de câmeras wireless, comunicação de voz através de rede IP, né, VoIP. Em geral, o que os administradores públicos que a gente tem percebido, tem conversado, almejam? Reduzir ou eliminar a necessidade de gastar arrecadação, querem fazer projeto, mas sem o custo da arrecadação. Aí eu estou me referindo mais especificamente às prefeituras. Embora também qualquer gestor faz isso. Promover a cooperação, isso é importante, que a gente percebe isso. Há um tempo atrás a gente não via tanto isso, mas a gente vê hoje, promover a cooperação ao invés da competição com o setor privado. Às vezes não consegue fazer isso bem, mas a gente percebe que há essa intenção. Proporcionar sustentabilidade e evitar a obsolescência da tecnologia. Diminuir o preço de acesso de banda larga, permitir o setor privado operar e gerenciar a rede, proporcionar um acesso em banda larga universalmente conhecido. Então, esses são os objetivos nas cidades digitais. Não é nenhuma novidade, é mais ou menos o que a gente já falou aqui. A forma de fazer isso é que a gente começa a entrar nas soluções que existem aí. Existem cidades que montaram isso através de uma rede comunitária, através de um órgão que resolveu financiar isso para a cidade, através de uma espécie de concessionária pública, né? Da mesma forma que aqui no Rio nós temos a SEDAI, que provê o serviço de água e esgoto, tem algumas experiências aí pelo mundo onde se cria uma SEDAI da internet, da internet. Os consórcios privados e algumas cidades criaram uma espécie de uma concessionária, não para atender o cidadão final, mas para vender para aqueles que utilizam a banda larga, em atacado, e gerando uma competição entre eles. Então, essa é mais ou menos um quadro assim, muito superficial, porque isso aí é uma coisa que você tem várias experiências aí pelo mundo. Só nos Estados Unidos existem 400 cidades consideradas cidades digitais. Até que não é um número, assim, comparando os Estados Unidos e com o que o Brasil já está fazendo, a gente começa a ver que que a gente não está ficando assim tão lá atrás. Bom, o último ponto, que é a PPP. A gente não tem as conversas que eu tive com algumas lideranças do setor, que eu recebi de retorno na lista, ninguém tem uma ideia muito clara de como fazer isso. Mas tem um princípio que eu acho que deve nortear qualquer ação nesse sentido. O princípio é que o que os provedores querem é uma competição, querem competir. O que os provedores, pequenos provedores querem é competir no mercado. Por quê? Porque é o que o Henrique falou ali, se uma concessionária dessa aí ganha um PPP desse da vida, né? Dependendo da forma como isso for, o histórico que a gente tem, que eu falei aqui, não é assim muito bom, né? Da relação dos pequenos provedores com as concessionárias, com as teles. Então, o que a gente quer
é competitividade, é participar dessa construção, continuar esse trabalho silencioso que os provedores, pequenos provedores, já fazem. De que maneira poderia ser feito isso? E a gente, numa conversa assim, que eu mantive com algumas pessoas, e fizemos uma discussão rápida, até possível do Estado não ter gasto. O Benil estava falando aqui do Banco de Desenvolvimento, que aqui nós não temos no Estado do Rio, mas que tem a FAPESP, que em princípio poderia fazer isso. Se um provedor, um pequeno provedor, ou um consórcio de provedores, vou citar aqui, realmente não serve como uma referência concreta, mas no noroeste do estado, vamos supor, que lá esteja necessitando de o grupo de provedores que certamente existem lá, formando um consórcio, eles podem trazer aqui do Rio até lá, usando as torres das concessionárias, que não precisa ser só das TEDs, mas pode montar uma rede em fibra ótica usando aquelas torres de energia elétrica. Não é um negócio tão caro hoje. Há um tempo atrás, quando você falava numa fibra ótica, era uma coisa muito impensada até, mas hoje é perfeitamente possível ser feito. Então, em resumo, o que os provedores querem, e existem formas criativas de se fazer, um investimento. O provedor vai pagar, ele quer um empréstimo como as concessionárias tiveram para poder comprar as empresas, né? Um empréstimo para pagar, para criar uma infraestrutura para levar a uma determinada região onde um grupo de provedores necessite. Olha, para encerrar, todos nós aqui somos usuários de telefonia. Não sei se tem gente satisfeita com a telefonia no Brasil. Não sei. O que eu percebo é que normalmente a gente não está satisfeito, né? A internet, como o Henrique falou, é a comunicação. Se a gente criar um modelo igual o que foi da telefonia para a internet, deixar na mão de 3, 4, 5, seja lá o que for, nós vamos ter com a internet o que a gente tem hoje com a telefonia. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer. Obrigado.